Então, você está falando que você tem que saciar, né? Vamos dizer assim, você tem que ficar olhando, aquilo ali me dá um prazer. Então, isso É, tem muito a ver também com vício, né? o TDAH, o que acontece? Neurologicamente falando, existe no indivíduo com TDAH uma deficiência de um neurotransmissor chamado dopamina. Entre eles, a dopamina, você tem um pouco da noradrenalina também. Só que a dopamina ela é muito marcante porque ela é o neurotransmissor responsável por fazer você se pôr em movimento. Então, se eu quero alguma coisa, a dopamina é que me gera aquela vontade de sair da inércia e me pôr em ação. Então, se eu não acho alguma coisa que me gere essa sensação de me pôr em ação, o meu cérebro ele automaticamente passa para outras coisas que me gerem dopamina. Porque se eu tenho uma produção naturalmente baixa, eu tenho que encontrar mais fora... difícil você não, sair do foco para ir isso, para não, outro lugar. e automaticamente eu tenho que encontrar fora do meu cérebro, fora do meu corpo, atividades que gerem em mim uma produção de dopamina, ou pelo menos que simulem a dopamina. E é aí que entra o problema dos vícios. É muito fácil para o TDAH se viciar em alguma coisa, porque comportamentos viciantes, eles tendem a gerar recompensas imediatas. Então, por exemplo, se eu bebo uma vez e eu percebo que quando eu bebi, eu me senti alegre, eu me senti bem, eu me senti, mais desinibido, o meu cérebro vai falar assim, olha só, tu bebeu, rapidinho tu se sentiu bem. Esse é o caminho para tua felicidade. Aí o cara fala, como o TDAH ele tem uma capacidade, uma dificuldade de se autocontrolar, a probabilidade de eu me manter nesse comportamento, por mais que ele seja nocivo à minha saúde, é muito grande. Entendi. Então, no caso, você ia querer se saciar mais vezes com aquela situação. Eu poderia buscar a mesma sensação fazendo atividade física, mas atividade física é chato, atividade física demora. Eu não vou receber a recompensa de me sentir bem. Para eu receber a endorfina de uma corrida, eu tenho que correr. Entendi. Só que correr é chato, chato. Correr é ruim, correr Faz escalada é melhor. Não, é sério. Ele tá trocando por escalada. Tive que arrumar alguma coisa, o negócio tá ficando ruim, cara. Então, aí é foda, né, mano? Aí, o cara chega assim, não, beber é mais fácil. Vamos beber. Mais rápido? É mais rápido. Já tá Porque ali, só fico sentado e bebendo. E aí entra o negócio, né, cara? O ambiente. Se você tá no meio de pessoas onde beber é normal, você já tem uma predisposição a ceder às tentações. Você está num ambiente onde aquilo é normal, a probabilidade de você continuar e se manter cedendo é muito grande. Então, mano, a gente vive numa época onde beber é normal, onde você chegar na balada e colocar um combo é visto como poder aquisitivo. Então, cara, tudo te chama para esse tipo de situação. Com certeza. Onde você usar droga é descolado, não sei o quê. Então, cara, o cara com TDAH nos dias de hoje, ele tem... É como se ele estivesse num cassino. Tudo chama, mas nem tudo faz bem. Você vai ficar viciado num jogo lá, você vai ficar viciado na droga. E você puxa, cara, por exemplo, os estimulantes, cocaína, êxtase. Esses estimulantes, eles geram uma sensação parecida com a dopamina. Então, pessoas com TDAH, geralmente quando elas utilizam a cocaína, elas, diferentemente das pessoas neurotípicas que ficam eufóricas, que vai do 0 a 100, uma pessoa do TDAH ela se sente normal, ela se sente estabilizada. Então ela dá um teco ali e fala assim, silêncio, tranquilo, tô em paz agora. Meio que voltou tudo ao normal. Voltou ao normal, porque a produção de dopamina que era lá embaixo, ela foi aqui, veio aqui. Mas aí, a pessoa que toma, ela já tá aqui, ela vai aqui. Entendeu? Tu fica ainda um nível abaixo dela. Só que o problema da cocaína é que a concentração... Existe um pico muito grande, mas a queda é rápida. E você tende a cair mais do que o teu nível normal, por mais que ele já seja baixo, você cai para um nível menor ainda. Caraca, vem então a ressaca da droga, né? Porque, você acorda, caraca, o que eu fiz, não sei o quê. E você precisa de cada vez mais para atingir o mesmo nível que você estava antes. E aí é que vem o vício. Aí vem o uso contínuo da droga, né? E desenfreado. E aí, aí você pega a medicação para o TDAH, ela é uma medicação que promove uma liberação contínua, controlada,
de dopamina, ela estimula o teu cérebro a produzir dopamina, ele estimula os teus neurônios a absorverem esse neurotransmissor de maneira contínua, de maneira controlada. E diferente da cocaína, que vai do 0 ao 100, a medicação ela vai do 0 ao 10, ao 20, ao 30, e ela se mantém ao longo do dia, entendeu? É algo mais constante. É algo mais constante e mais saudável, mais controlado. Então, a gente tem um grande estigma hoje em dia com as medicações para o TDAH. Ritalina, vem falando, não, isso vicia, isso causa dependência. Tem um amigo meu, ele tomava muito Ritalina para poder estudar. Mas é comum e isso é dos grandes problemas. Porque se a pessoa não tem TDAH, ela já tem a produção de dopamina dela normalizada. Uhum. Se ela toma o medicamento para ter mais dopamina, na intenção de ter mais foco, de ter mais atenção, só que, na verdade, o excesso de dopamina tira a tua atenção, porque você fica hiperestimulado. É como o TDAH, ele tem falta de dopamina. Uma pessoa esquizofrênica, ela tem excesso de dopamina. Então, o ideal é a normalidade, literalmente falando. Se você toma para você, se você não precisa e você toma, você está botando mais dopamina. Então, a realidade é que você não consegue se concentrar da maneira ideal quando o efeito do medicamento para. Os teus níveis enzimáticos eles não voltam à normalidade, eles tendem a descer mais, e aí sim é que vem a dependência, porque você vai sempre precisar do remédio para se manter estimulado. Entendeu? Então, é mais comum, na verdade, pessoas que não têm TDAH usarem o medicamento de maneira inadequada, se viciarem no medicamento do que pessoas com TDAH. Então, você acha que é possível, por exemplo, uma pessoa ganhar o TDAH por uso desses medicamentos não, e causar... Não, porque os artigos científicos, os estudos... já chegaram à conclusão de que o TDAH ele é de origem predominantemente genética. Então, existe 4 genes ali que são mais marcantes ali em indivíduos com TDAH, que são justamente os genes em relação à produção, absorção e recaptação de dopamina. Então, são genes que eles funcionam diferente das outras pessoas. Mas o comportamento... ele tende a agravar ou atenuar os sintomas. Mas as pessoas que não têm TDAH, elas não vão ter não vão adquirir o transtorno, porque com o decorrer do tempo, os níveis eles tendem a se regularizar de novo, só que demora. É a mesma coisa que uma pessoa que usa anabolizante. Ela toma testosterona e o nível de testosterona dela cai. Depois que ela para de tomar, existe um tempo para que aquele nível de testosterona volte ao normal. No caso, como se fala? O efeito, né, vai passando. Isso. Mas com exame de sangue, como é que faz isso? Para descobrir que você está com menos dopamina e ter o... Na verdade, você vai sentir essa diferença no teu próprio comportamento do dia a dia. Você vai pegar e vai, eu não estou tão concentrado como antigamente. Eu digo assim, você não sabe. Existem exames que medem... Você vai fazer um exame para saber se você está com um déficit de dopamina ou não tem isso. Existem exames que medem a quantidade de dopamina no teu cérebro, mas são exames que são utilizados mais para estudos e para artigos científicos, que é mais para você corroborar. Até porque em humanos, eu não sei te responder com clareza, mas em humanos eu não sei se ainda é possível estudar o efeito de quantidade de dopamina. Eu sei que existem em ratos, em macacos, mas o teste do TDAH, o diagnóstico do TDAH, ele é predominantemente clínico. Existe um trabalho de investigação feito pelo profissional. Tu ficou ali, tu foi nesse profissional algumas vezes, algumas sessões, até ele te diagnosticar. Sim, porque deve-se existir uma investigação desde a infância do cara, entendeu? Porque se o TDAH é um transtorno predominantemente genético, então a pessoa já nasce com. Sim. Então a pessoa já tem que ter características do transtorno desde a infância. Então não dá para ir sozinho num negócio desse, né? Tem que levar alguém da família para poder... Eu tive que levar pai, mãe... O psicólogo ele pede uma avaliação da escola, o psicólogo ele pede a avaliação
da família, existe toda então você teve que ir lá no teu colégio e falar assim, ó, e aí? existe uma avaliação que o colégio pode fazer para auxiliar no diagnóstico, né? Porque para se diagnosticar, o indivíduo ele tem que ter os sintomas ou ter os prejuízos em mais de um ambiente. Então, se você chegar e falar assim, só na escola eu era assim, eu era desatento, eu era impulsivo, eu tinha problema de concentração na escola, você vai falar assim, tá, mas e nos outros locais? Uma pessoa que tem problemas de insulina, esqueci o nome um diabético. Diabético. O diabético ele não tem problema só no restaurante, porra. Ele tem problema na vida como um todo. Então a pessoa ela tem que ter problemas em mais de um ambiente. Então o profissional ele tem que investigar os outros ambientes que a pessoa teve. E além de ser, de ser muito difícil do cara se conscientizar dos problemas dele, porque na verdade são características do cara. Ele sempre foi assim. Sim. Pra ele é normal, né? Pra mim é Pra ele, normal, mano. Pra mim é normal esquecer a chave toda hora, perder as coisas toda hora. Pra mim é normal, cara.